paz do Senhor, igreja. Hoje Deus quer tratar conosco acerca de um assunto bem especial. Hoje nós temos um convite. Hoje o tempo é curtinho, eu vou tentar ser bem breve. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, o capítulo 4. E o tema da nossa mensagem hoje, da mensagem que o Senhor preparou para nós, é um convite a sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. A igreja recebe essa palavra na vida de vocês? Então hoje nós vamos ser cheios do Espírito Santo, porque há uma promessa para nós do Senhor, de sermos cheios do Espírito Santo. Durante a meditação dessa passagem, o Senhor ele me chamou a atenção a alguns tópicos. Aqui nós vamos ler as 3 tentações que são muito bem conhecidas por todos nós. E nós aprendemos aqui e conseguimos identificar, primeiramente, a identidade do nosso Senhor Jesus. Nós vamos aprender o nível da devoção de Jesus para com Deus e o amor de Jesus pelo chamado ministerial. No capítulo 4, verso 1, fala assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo. A igreja repete: cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nessa primeira tentação, a gente consegue enxergar que o diabo, ele confronta Jesus. Ele confronta da seguinte maneira: se é que você é o Filho de Deus, Jesus estando com fome, ele se aproveitando da fraqueza. Se é que você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Mas o Senhor, Jesus, estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da palavra de Deus dentro de si. Dentro de Jesus não cabia mais nada. Então, a resposta dele, parafraseando, como diz o presbítero Steve, ele não precisou provar nada para ninguém. Jesus não precisou transformar pedras em pães para provar que ele era o Filho de Deus, porque ele estava pleno do Espírito Santo. E assim, irmãos, acontece nas nossas vidas. Quantas vezes nós somos confrontados? Quantas vezes tentam mudar a nossa identidade? Ou colocam um rótulo na gente daquilo que nós não somos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na rua onde nós moramos, ou até mesmo dentro do ambiente familiar. Às vezes nós somos rotulados, mas esta noite, essa maldição vai ser quebrada, porque Jesus não precisou provar nada para ninguém, porque ele estava pleno do Espírito, e ele disse uma coisa que nós temos que aprender hoje: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós precisamos é da palavra que sai da boca de Deus. Nós não precisamos de aprovações. Nós precisamos andar em retidão, sermos exemplos de cristão, mas nós não precisamos provar quem nós somos para ninguém. Se você tem sido rotulado por alguém, ou se tentaram distorcer a sua identidade por algum momento, saiba que você é uma pessoa
plena do Espírito e não precisa provar nada para ninguém, porque quem testifica de nós é o Senhor. Quem prova quem nós somos é o Senhor. A nossa parte é buscar a Ele. E continuando aqui, no versículo 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será seu. Mas Jesus estava cheio do Espírito, né? E ele respondeu assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Jesus é tão lindo aqui, nessa tentação. Jesus ele mostra para a gente o nível da devoção que ele tem por Deus e pelo que ele acredita. Jesus mostra para a gente quais são os princípios que ele tem. A gente pode ver que nesse versículo o inimigo ele oferece os reinos do mundo, né, em troca da adoração. É isso que o inimigo tenta fazer. Ele tenta nos mostrar a grandiosidade, as riquezas da terra, né? Mas o Senhor, como eu falei no início, o Senhor Jesus estava cheio do Espírito. Ele estava pleno do Espírito. Então ele falou assim, ele resistiu ao diabo. Ele falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Porque somente a um Deus adorarás e somente a um Deus servirás. E eu estou trazendo essa mensagem, irmãos, porque assim, é uma realidade muito, muito crua o que a gente vê. Infelizmente, né, nós vemos pessoas negociando a devoção pelas riquezas da terra. Todos os dias da minha vida, eu acordo, eu agradeço a Deus pelo teto que me cobre, pelo abrigo, pela roupa que me veste, pela despensa da minha casa, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu tenho a plena consciência que nada disso, para mim, é tesouro. Porque o nosso tesouro não está aqui. Então, que hoje essa palavra ela possa dar frutos dentro de nós. É uma palavra viva. É uma palavra, irmãos, que Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus estava 40 dias em jejum. Somente uma pessoa plena do Espírito, cheia do Espírito Santo, consegue vencer as tentações. E aqui nós estamos ainda na segunda tentação, e o Senhor Jesus, ele já demonstra para a gente aonde estava o coração dele. O coração de Jesus estava em Deus. E aonde está o nosso coração nesta noite, né? Aonde está o meu coração? O meu coração está nas coisas da terra, está nas riquezas do mundo, ou o meu coração está nas coisas do céu, aonde nem a traça e nem o tesouro e nem a ferrugem vão consumir? Essa vida, irmãos, é passageira. Essa vida, nós viemos para cá com um propósito. E o propósito é esse justamente que nós estamos fazendo aqui. Unidos pelo reino para chegar juntos lá no céu. E que nós possamos começar a juntar as nossas riquezas lá no céu. Porque essas aqui é certeza que vão perecer. É uma certeza, porque está escrito. Amém? Partindo aqui para a última tentação, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropeces com seu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo lhe disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Nessa última tentação, o diabo ele foi bem ardiloso, né? Primeiro ele tentou distorcer, tentou colocar uma dúvida sobre a identidade de Jesus. Na segunda, ele tentou ganhar Jesus com os tesouros dessa terra e pedindo sempre para que ele provasse, né? E Satanás ele é muito astuto. Então, ele tem tempo de nos estudar e ver quais estratégias que ele vai utilizar para nos colocar à prova, para nos tentar. Essa é a função dele. Ele não está preocupado de esperar um tempo. Então, a gente precisa estar muito vigilante com Satanás, porque ele não brinca de ser diabo. Então, a gente também não pode brincar de ser crente. Então, aqui, irmãos, nessa terceira tentação, me chama muito a atenção quando ele fala para Jesus, quando ele leva Jesus no pináculo do templo e fala assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem, para que você não tropece em pedra alguma, e os anjos te guardarão. Satanás estava fazendo um convite ao Senhor Jesus tirar a sua vida. Porque Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ele viu que na primeira tentação, a gente consegue ler junto aqui, ó. Lá na primeira tentação, ele põe Jesus à prova. E Jesus, o que ele faz? Ele fala: está escrito. Ele usa a palavra de Deus, né? Ele usa a palavra. Na segunda tentação, o que Jesus faz? Está escrito. Jesus conhece a palavra. Ele fala: está escrito. Na terceira tentação, o diabo, muito ardiloso, o que ele fez? Olha, lança-te daqui do pináculo abaixo, porque está escrito. Ele usou a palavra de Deus para falar para Jesus se lançar do alto do templo. Mas Jesus contestou: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então a gente percebe, gente, que Satanás ele não estava de brincadeira. O que Satanás queria, fazendo com que Jesus se lançasse, não era para provar que ele era o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. O que Satanás queria era interromper o plano de salvação, o ministério, o chamado de Jesus de salvar a humanidade. Para a gente ter uma noção de que ele não brinca. Olha o quão profundo que ele foi para tentar enganar Jesus. Ele tentou distorcer a sua identidade. Ele ofereceu os reinos dessa terra. E ele fez uma proposta para Jesus. Um convite, né? Se joga, porque está escrito. Então, se está escrito, Deus vai mandar os anjos te guardarem e não vai acontecer nada com você. Mas Jesus também sabia que está escrito que não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Né? Então nós temos que estar, irmãos, pautados na palavra. A palavra, ela é o nosso alimento. Se a gente não estiver vigilantes, né? Parece que a gente lê o texto, quantas vezes eu mesma li essa mensagem aqui, né? E somente agora, depois de um tempo, que eu comecei a entender algumas coisas. Como Satanás foi ardiloso.
ele queria se valer ali da fome de Jesus. Ele sempre vai chegar numa fraqueza, no momento de uma fraqueza na nossa vida. Ele sempre vai oferecer aquilo que às vezes a gente não tem na nossa casa, não tem na nossa despensa. Olha o que ele ofereceu para Jesus. A palavra fala que numa questão de segundos, ele mostrou todos os reinos e ofereceu para ele em troca da adoração dele. Mas Jesus sabia aonde estava o tesouro dele, aonde o coração de Jesus estava. E na nossa vida não é diferente, né, gente? Quantos convites, né, que a gente às vezes não recebe? Quantos convites nós temos por aí afora, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que o Senhor ministrou no meu coração. São poucas palavras, mas são muito valiosas. Não desistam. Continuem buscando a palavra de Deus. Não desistam. Está difícil? Vai ser difícil até o dia de Jesus voltar. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Foi assim com Jesus. Vai ser assim conosco também, porque nós somos soldados de Cristo, né? Mas há uma promessa para nós. Há um reino esperando por nós, né? Então o nosso coração e o nosso olhar precisa estar voltados para lá. Então, eu vou deixar aqui frisado mais uma vez. Peri, você coloca aquele slide da identidade, por favor? Sobre a identidade de Jesus, né? Que nos leva a meditar, né? Que linda a identidade dele, né? Ele não precisou provar nada para ninguém. Ele não precisa e a gente também não precisa. E a devoção de Jesus, né? Por aquilo que ele acreditava. Os princípios dele, ele não negociou, gente. Os nossos princípios também não devem ser negociados. Aquilo que você acredita, a sua casa, a sua família, isso não deve ser negociado. E o chamado ministerial, né? Jesus, ele não salvou somente a vida dele. Certo que Jesus morreria. É certo, ele veio para morrer por nós. Mas ele morreria como profetizou Isaías. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Né? Assim que ele morreria, ele se entregou por amor de nós. Né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Então é uma coisa muito grandiosa. Não deixe, irmãos, que o desânimo ou as dificuldades, né, as tentações terrenas, tirem a vontade, o desejo, né, de sermos cheios do Espírito Santo. E eu gostaria de deixar aqui para a nossa aplicação nesta noite. Para a nossa aplicação, irmãos, encha-se do Espírito Santo. É difícil, irmãos, porque para a gente estar cheio, a gente tem que pegar esse copo aqui, né? Para a gente estar cheio de algo, vamos supor que essa água sejamos nós, né? Vamos supor que esse copo sou eu e a água são as minhas vontades. Para eu ser cheia do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar. É uma tarefa muito difícil, se esvaziar. Às vezes, a gente está ali tentando, e as tentações vêm. Então, a gente precisa se esvaziar. É difícil, mas não é impossível. Se esvazia um pouco hoje, se esvazia um pouco amanhã. Vai se esvaziando pouco a pouco. Né? As coisas com Jesus, elas são feitas paulatinamente, com cuidado, com cautela. O Senhor, o Espírito Santo, ele é manso. Ele não vai chegar agredindo a nossa alma. Ele vai nos moldando
tirando de nós aquilo que não louva a majestade dele, tirando de nós aquilo que não provém dele, tirando dos nossos lábios a murmuração, tirando da nossa vida aquilo que não louva ele em nenhum sentido. Então, irmãos, fica para meditação nessa noite, né? Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, comece a orar, comece a chamar por Ele. Peça para que Ele te ensine, né? Ele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Palmas louvem ao Senhor.